Pois, muito bem, Brasil. Welcome back! Seja bem-vindo de volta. Estamos no terceiro episódio da nova temporada Fluência Sim. E eu quero chegar aqui já te falando o seguinte, olha, quanto mais você pratica, melhor você fica. Essa frase eu falo demais para os alunos de QD. The more you practice, the better you get. Olha que maravilha, né? E botando aqui até um TBB para você se sentir confiante com a pronúncia. Ó, the more you practice, the better you get. Um pouquinho mais rápido, vamos lá, ó. The more you practice, the better you get. Quanto mais você pratica, melhor você fica. O que significa que você precisa assistir às outras aulas, os outros episódios, enquanto eles ainda estão no ar, beleza? Episódio 1 e 2 já foram concluídos com sucesso. Você está aqui neste momento. Hoje vamos ver o método DQD na prática e o seu cérebro, ele vai te agradecer por essa experiência e por você estar aqui, tá? Vou te provar isso daqui. Lá na aula 1, vocês começaram a entender um pouco mais sobre essa tecnologia de 4 P's da fluidez. Na aula 2, vimos que, não, eles não falam rápido demais. E técnica, efeito cotonete, vem para poder te provar isso. Que existe um universo de fala deles que não é ensinado aí em inglês de livro, enfim. E é por isso que as pessoas têm tanta dificuldade para ouvir e entender o inglês. Domingo teremos aula 4, onde a gente vai falar sobre um plano prático de estudo para 12 meses. 12 meses mais um método igual a inglês com fluidez. É um tempo mais do que suficiente para você já estar falando inglês lindamente. Você que está começando do zero mesmo, tá? Então, ao longo dessa semana eu tô te mostrando como que você aprende a falar e entender o inglês de forma mais eficiente, já conseguindo ter resultado na sua primeira aula, primeiro contato com o inglês. Como que isso é possível? Porque utilizamos o que o seu cérebro já criou e desenvolveu para aprender a falar o português. Então, a gente parte desse princípio. Não começa do zero. É uma habilidade, um caminho que você já tem aqui e a gente só precisa adaptar isso para o inglês. Então, como fazer isso daqui utilizando a inteligência que você já tem para o português e desenvolvendo as suas habilidades rápidas de falar e de entender. Veja, no nosso encontro de hoje, tá lindo, tá, gente? Esse movimento que a gente tá criando aqui tá maravilhoso. Você já assistiu essa série antes? Friends? Me mande aí no chat se sim ou não. Eu amo Friends, é minha queridinha. Você vai ouvir agora um áudio de uma cena de Friends. Depois eu vou disponibilizar para vocês a cena mesmo, tá? Lá no Instagram, nos grupos VIP também do WhatsApp. E você vai fazer o quê? Ouvir esse áudio. Talvez no início você entenda, sei lá, 5% do áudio, 10%, 40%, sei lá. Não importa quanto que você... 0%, Gabi, 1%, não importa. O que importa é que, depois da gente aplicar 4 P's, efeito cotonete, TBB, todas as técnicas que eu tô te mostrando essa semana, o seu entendimento ele vai subir automaticamente para 90% a 100% dos detalhes do áudio dessa cena. Quer ver? Então, eu quero que agora, o que você tem que fazer? Papel e caneta na mão, para anotar todo o conteúdo, que, ó, trouxe muito conteúdo para vocês hoje, tá? Papel e caneta na mão, anote aí quantos por cento você vai entender dessa primeira vez que eu vou colocar o áudio, beleza? E para quem tá perguntando sobre próxima turma do Descomplica que Destrava, como que faz para se tornar meu aluno, eu vou passar as informações para vocês depois do conteúdo de hoje, tá? Relaxa que eu tiro as dúvidas de vocês. Agora foca aqui no conteúdo. Bora falar inglês com fluidez, bora destravar esse ouvido aí pro inglês. How was your night last night? Oh, well, it pretty much sucked. How was yours? Yeah, ours pretty much sucked too. Oh, but I did run into little Stevie Fisher. Do you remember him? E aí, quantos por cento você conseguiu entender? Vai mandando aí no chat. Você conseguiu pegar dos detalhes, tá? Não é tipo assim, eu entendi que é uma ideia tal. Não, dos detalhes. Bora fazer isso aqui, chegar aqui. Beleza? Com técnica, passo a passo, desenvolvendo suas habilidades. Let's do it. Bora lá. Nessa cena, o Ross, então, começa falando assim, ó.
asking a question, perguntando uma pergunta. How was your night last night? E aí, para quem assistiu às aulas anteriores de fluência sim, lembra que a gente explorou essa estrutura bloco. Pote 2 aqui, né? Como foi a sua? Como foi o seu? Neste caso aqui, ele está perguntando como foi a sua noite. Então, ó, anote aí. How was your night? How was your night? E aí ele termina. Olha essa organização aqui, né, gente? Faz toda a diferença. Ele termina falando o quê? How was your night last night? Então, como foi a sua noite na noite passada? Perfeito! Vamos explorar tudo isso daqui aplicando 4Ps. Então, primeiramente, falando sobre P3, sobre pote 3 de pronunciation. Observa. How was your night last night? Então, aqui, pronúncia abstrata, tô fora. Vamos falar de pronúncia concreta com técnica barra. Observa, olha só a clareza automática. How was your night last night? Então, vai sempre fazendo esse exercício de tentando repetir comigo em voz alta, tá? E aqui tá TBB para você poder entender esse caminho das pedras. One more time. How was your night last night? Vou mudar de slide, mas a frase vai permanecer aqui. Então, don't panic. Não precisa panicar, tá? Este last night, então, vale muito a pena a gente ter isso daqui no nosso pote 1. Vamos colocar isso daqui, então, no DQD como um vocabulário elementar, porque é uma combinação de palavras muito utilizadas, né? Ó, muito utilizada, last night, na noite passada. Como que a gente pode utilizar isso aqui, então? Veja, eu posso falar assim, eu conheci o amor da minha vida ontem à noite. Então, vamos lá, é bom que a gente faz uma recap aqui com a galera que assistiu às outras aulas de fluência, sim. Eu conheci o amor da minha vida. Who knows the answer? Quem sabe a resposta? Quem lembra da resposta? Vimos isso nas aulas passadas, né? Então, ó, eu conheci o amor da minha vida. So, I met, vai anotando, the love of my life. I met the love of my life ontem à noite ou na noite passada, last night. I met the love of my life last night. Ou ainda eu posso falar, imagina que é uma criança falando com um adulto. Eu aprendi a amarrar meu cadarço ontem à noite. Também vimos esse vocabulário, né, nas outras aulas. Então, ó, I aprendi. I learned. Ó, I learned. Vai anotando, vai curtindo o inglês. Calma. I learned a amarrar o meu cadarço. I learned how to tie my shoes. Você pode falar, tipo, amarrar meus sapatos, né? Dá na mesma. I learned how to tie my shoes last night. Então, uma coisa que tem aqui de interessante, né, de observação, é você lembrar que isso aqui é para falar sobre o past, sobre o passado. Então, vai combinar muito, né, com as ações no passado. Então, como a gente viu lá nos outros encontros, ó, eu tenho, por exemplo, a ação de meet, que é encontrar ou conhecer. O passado de meet é met. Learn, aprender. O passado de learn é learned. E assim por diante. Maravilha? Então, ó, I learned how to tie my shoes last night. Então, ontem à noite em inglês, last night. Então, o Ross, ele tá utilizando este
How was your night last night? E só fazendo uma recap, como falei para vocês, essa estrutura a gente já tinha explorado nas outras aulas de how was your. Mas vamos exercitar aqui quais são as combinações que podemos fazer com isso, por exemplo, né? Eu posso te perguntar assim, como foi o seu dia? So, how was your... Como é que completa isso daqui? How was your day? Very good. Hey, how was your day? Ou eu posso te perguntar, como foi o seu ano? Lembra que a gente viu até essa frase, né, lá no dialogue passado. Então, eu posso falar o quê? How was... Olha o tanto de possibilidade. No DQD, uma vez que a gente entende a estrutura, o céu é o limite. How was your year? Como foi o seu ano? Ou aqui eu posso pegar e falar o quê? How was your night? Como foi a sua noite? Perfeito? Então, ó, tá vendo? Estamos falando sobre grammar rules, regras de gramática? Não. E mesmo assim você está aprendendo a montar frases em inglês de forma correta. Então, aqui falando da pronúncia, agora que você já entendeu o porquê que ele usou esse arranjo de palavras. Ele usou estrutura bloco de how was your? How was your? Como foi o seu? Como foi a sua? O quê? How was your night? Como foi a sua noite? E por fim, o complemento de last night, quer dizer na noite anterior, ontem à noite, na noite passada. Agora eu quero que a gente observe uma coisa. Quando você for, inclusive, assistir a essa cena que eu vou disponibilizar depois lá no meu Instagram para você ver a cena ao vivo e a cores, você vai notar que na hora que ele fala esse night, last night, ele não fala explodindo esses sonzinhos de T. Night, last night. Veja, essa pronúncia que eu fiz agora, ela não está errada, só que ela está quadrada. O que eu quero dizer com isso? Na maioria das vezes, quando estamos falando sobre American English, inglês americano, Canadian English, e eles têm isso daqui, ó, esse espaço, essa situação, acontece um fenômeno de som. E aí, efeito cotonete, que é o quê? Pote 4 de método DQD, dos 4 P's da fluência, te explica esses padrões. Então, observa só, vou compartilhar com você agora o padrão 4 de 36. Gabi, como assim 4? Vai começar pelo 4? Veja, eu compartilhei o 1, o 2 e o 3 nas outras aulas, por isso que você precisa assistir às outras aulas. Então, ó, esse padrão 4 de 36, anote aí, vai. Já deixou o like, né, gente? Não seja murrinho de like, hein? Anote aí. Hashtag TD. Quando uma palavra termina com som de T ou D, é comum eles posicionarem o som, mas não explodir esse som. Então, eles posicionam o som do T, D, mas não explode. Calma. Eu vou mostrar para vocês isso daqui na prática. Então, anotaram? Quando uma palavra termina com som de T ou D, é comum eles posicionarem o som, mas não explodirem esse som. Night, last, night. Então, todas essas palavras terminam com esse sonzinho de T, T, T. Entrando, portanto, esse outro padrão de efeito cotonete, que é o quê? Final T ou D. Som de T ou D. Então, por isso, ó, night, segurando esse T. Last night. Night, last night. Night, last night. Gabi, e se o cara explodir? Night, last night. Tá certo? Tá perfeito. E para você falar, também pode falar night, last night. Não tem problema. Não dá para falar last night, aí não tá dando. Aí eu não consigo te ajudar. Mas é em relação ao seu ouvido. O gringo falando lá inglês na dinâmica natural de fala dele. Então, é essa expectativa que estamos alinhando aqui, tá? Então, ó, how was your night last night? Hey, how was your night last night?
E aí a Rachel vai então responder. Então, qual é a frase 2 desse áudio, dessa cena aqui? Ela falou, caraca, deu ruim. A noite deu ruim. A noite foi, o ó. E aqui, gente, ela tá usando uma slang. Sabe o que é uma slang? É uma gíria, tá? Então, por isso que eu traduzi ele como deu ruim. É uma gíria que a gente usa para falar que a experiência não foi boa, etc e tal. No caso aqui, eles estão falando sobre quê? Sobre night, né? Sobre a noite, só para ficar claro aqui. Então, ela fala, it pretty much sucked. Então, veja bem, o que eu posso mostrar para você aqui, ó? Essa frase aqui, ela está in the past, ela está no passado, né? Ó, botei o ED aqui, beleza? E tudo isso aqui significa, caraca, deu ruim. Quem? A noite. Então, esse it que tá aqui, ó, a gente até viu isso em outros encontros, né? Ele tá se referindo à noite lá, da pergunta que o Ross fez para elas. Então, ela poderia ter falado assim, ó. Ele não perguntou, how was your night? Como foi a sua noite? Ela poderia falar, então, o quê? My night, a minha noite, sucked. Entendeu? A minha noite foi um saco. Minha noite foi o ó, deu ruim, não foi nada bom. Entendeu aqui, então? Só para você ter essa visão geral. Então, olha que interessante. Você não vai ficar pegando it, pretty, much, sucked. Não, você vai encarar tudo isso daqui como um bloco só. Beleza? Então, essa frase de it pretty much sucked, deu ruim, não foi bom. Observa, olha a pronúncia. It pretty much sucked. It pretty much sucked. Observa. It. Esse izinho aqui, ó, ele é um izinho fechado. Cuidado para você não falar it com o i aberto, percebe? Então, ó, it. It pretty. It pretty much. It pretty much sucked. Observa que isso daqui, ó, tem um sonzinho de T, tá? Ó, sucked. Então, não é sucked, não é sucked. Sucked. Maravilha? TBB é sensacional porque uma vez que você começa a praticar, por exemplo, ó, esse fenômeno de som aqui, um K seguido de um Tzinho. Isso aqui, gente, você vai encontrar em várias outras palavras do inglês também. Beleza? Então, é massa isso. Uma vez que você pratica a pronúncia com TBB, show de bola. Você já está treinando a sua musculatura para pronunciar mais e mais palavras in English. So, it pretty much sucked. Então, deu ruim. A minha noite não foi boa. Então, olha que interessante. Eu posso botar isso daqui como Como que eu uso esse it pretty much sucked? Lembrando que isso daqui é um slang, é uma gíria, tá? Duas pessoas conversando. A pessoa A vira e fala assim, oh, how was your day? How was your day? Olha o how was your que a gente aprendeu lá, ó. É bom que você tá revisando. Como foi o seu dia? How was your day? Aí vamos supor que o dia da pessoa não foi muito bom. Então, você fala o quê? Ao invés de você falar, por exemplo, oh, it was bad. Tipo, foi ruim. It was bad. Você pode falar o quê? It pretty much sucked. Quer dizer, deu ruim, foi o ó. Você conhece essa expressão? Foi o ó, viu? It pretty much sucked. Aí, com certeza, quando você falar isso, a pessoa vai te falar, por quê? Lembra lá da aula 1 de fluência assim? Então, ela vai te mandar um why. Porque uma coisa é você falar assim, ó, foi bom, beleza. Agora, quando você fala pra pessoa, cara, foi horrível, deu ruim e tal, a pessoa vai falar, que isso? O que aconteceu? So, how was your day? It pretty much sucked. E tudo isso daqui deu ruim, não foi bacana, é uma expressão. Ou, por exemplo, how was? Como foi? Agora, ao invés de falar your day, o seu dia, eu posso perguntar como foi a reunião. So, how was the meeting? Hey, how was the meeting? Como que foi a reunião? E aí você fala assim, caraca, deu ruim, viu? It pretty much sucked. Quer dizer, não foi legal, a experiência não foi boa, beleza? Então, gente, ó, um ponto-chave aqui é você aprender
esse inglês que é realmente usado. Do que adianta você ficar lá aprendendo inglês de livro? Palavrinhas como bad, aí só fica lá, bad e good e tal, e fica só nessa coisa quadrada. Se quando você vai ver filme, série, conversar com alguém, você vai encontrar outros tipos de vocabulário, de estrutura. Aí realmente é a hora que você olha e fala, cara, inglês é difícil, porque o inglês que eu aprendi lá no livro não é igual ao inglês que eu tô vendo aqui na viagem, no dia a dia. Então, por isso que no DQD, quando eu fui desenhar ele, eu tenho muito essa preocupação de mostrar para você expressões, coisas que você vai encontrar em música, filme, série, vídeo, beleza? Desde coisas mais informais, como é o caso daqui, né? Uma gíria, uma slang, até mais estruturas formais também, mas que são muito usadas nessa questão do spoken English. Então, eu posso botar esse it pretty much sucked no pote 1. Beleza? Então, olha que interessante, né? Aqui nessa frase dela, ela torna a aplicar aquele padrão de efeito cotonete que eu te apresentei ali em cima. Olha como ele é famoso, recorrente. Sensacional esse padrão de efeito cotonete 4 de 36, que é o quê? O TD. Palavra termina com som de t ou d. Qual que é a tendência? De você suavizar esse som. Você posiciona, mas não explode. Então, veja, aqui na frase dela, né, na hora que ela faz esse it, não se assuste se ela segurar bem esse som do T e fizer um it, segurando o T. It pretty. O ouvido desavisado acha que ela tá falando só um E. E não é, ela tá marcando o T. Só que ela não tá explodindo, percebe? Isso aqui vai destravar os seus horizontes aí em relação ao inglês. Então, ó, it pretty much sucked. Veja, aqui eu não te mostrei lá atrás também é um sonzinho de T final? Mesma coisa, então não se espante se ela fizer um sucked. Aqui, na verdade, como é posição final, tá? Como é uma palavra na posição final, enfim, geralmente eles vão acabar explodindo sim. Principalmente porque eu tenho aqui um sonzinho de K seguido por um sonzinho de T. Então, é mais comum deles explodirem aqui esse sonzinho de T, tá? Nesse caso aqui, final. Mas é bom para você poder enxergar que não é uma regra 100% das vezes. Mas aqui, ó, você vai ver depois ao assistir essa cena que ela aplica esse padrão aqui. Beleza? Então, na prática, oh, well, aqui ela adicionou essa interjeição, tá? Bom, it pretty much sucked. It pretty much sucked. Então, ela faz, oh, well, it pretty much sucked. Então, veja, o Ross me perguntou. Vai tentando completar aí comigo. How was your night last night? How was your night last night? Well, it pretty much sucked. Oh, well, it pretty much sucked. Deu ruim, não foi boa. Maravilha? Olha só a clareza e a agilidade que você está ganhando aqui. A Rachel complementa a fala dela, então, falando a terceira frase que vamos explorar hoje, que ela perguntou, How was yours? How was yours? Quer dizer, de novo, no mesmo diálogo, usando aquela estrutura bloco que eu mostrei para vocês de how was. Como foi? Só que nesse caso, ao invés dela falar How was your night? How was your day? How was your year? E assim por diante, ela falou How was yours? Com S no final? O que isso representa? Bom, aqui nessa frase está dando a ideia de a sua. Não entendi, Gabi. Eu achei que sua em inglês fosse your sem S. E sim, você está correto. Só que aqui, gente, é um uso diferente. Preste atenção porque eu vou simplificar isso aqui para você, tá? Lembra que eu falei para você em outras aulas que o inglês não gosta de ser redundante? Ou seja, ela, sendo redundante, ela perguntaria para eles How was your night? Afinal de contas, é sobre isso que eles estão falando, né? O Ross não perguntou para ela How was your night? Como que foi a sua noite?
Não foi isso? Aí, a Rachel pegou e respondeu o quê? Well, it pretty much sucked. Que eu tô botando só pra você poder pegar aqui a vibe. Então, eles estão falando sobre a noite na noite anterior. Então, ao invés da Rachel pegar agora e repetir, e como que foi a sua noite? Ela quis ser sucinta e falou como foi a sua. O noite aqui ficou subentendido, concorda? Então, no português, super funfa eu falar como foi a sua. Nesse caso, noite. Se a gente estivesse falando sobre a festa, seria como foi a sua festa. Então, você saberia pelo contexto. Só que no inglês, observa. Quando eu não especifico o que é na frase, eu não poderia colocar aqui how was your? Ponto de interrogação. Fica faltando aqui o complemento. How was your o quê? Aí eu teria que botar how was your night? How was your day? How was your evening? E assim por diante. Então, o inglês, ele vai pedir aqui, esse your, ele é carente. Ele precisa do complemento. Seu o quê? Your house. Sua casa. Your dream. O seu sonho. Eu preciso colocar a coisa em seguida. Aí, para poder substituir essa palavra your e ir direto ao ponto, eles colocam esse yours, que está aqui. Então, eu sei que é a sua, me referindo à coisa que eu estou falando aqui, que no caso é a night, é a noite. How was yours? Beleza? Então, essa aqui é meio que a teoria deste vocabulário elementar yours. Vamos primeiro falar da pronúncia. Eu vou te dar exemplo com isso, tá? Então, ó. How was yours? How was yours? Como que foi a sua? No caso aqui, how was your night? Então, até para você pegar aqui, ó. Ou eu falo how was your night? Como foi a sua noite? Então, ou eu uso isso daqui. How was your night? Ou eu falo how was yours? E aí eu já fico sucinta, direto ao ponto. Beleza? Assim eu acho que fica até fácil de você entender aqui, né? Show de bola! Então vamos lá. Como que eu posso usar na prática este vocabulário elementar? Ó, vou botar isso daqui como pote 1, tá? Então essa frase de how was yours? Como foi a sua? Veja, uma pessoa A vira e fala assim, o meu ano foi bom, viu? My year was good. Como foi o seu? E daí ele complementa, na verdade aqui é até a mesma pessoa que tá falando, né? Ele só tá complementando. Cara, meu ano foi bom, viu? Como que foi o seu? Seu o quê, hein? Ano. Só que para não repetir a palavra year aqui e falar how was your year, eles fazem uso desse your com S no final para dizer que estão fazendo referência à coisa que foi falada anteriormente. Entendeu a lógica aqui, gente? Assim ficou fácil de entender, né? Fala aí, me conte se funfou. Então, ó, assim que eles usam. Oh, my year was good. How was yours? Como foi o seu? Ou então, my meeting was good. A minha reunião foi boa. Então, eu posso falar que tal, foi bom. Tal, foi boa. Neste caso, my year, o meu ano. Ou aqui, my meeting. My year was good. My meeting was good. How was yours? Como que foi o seu? A sua? Então, uma possibilidade de resposta aqui da Rachel para o Ross, quando ele perguntou para ela, how was your night last night? A gente vai sempre fazendo uma recap. Ela poderia ter falado assim, my night was good. How was yours? Como que foi a sua night? Entendeu? How was yours? Em relação à pronúncia. Então, aqui você já sabe que, ó, temos um espaço propício para fazer um how was yours? How was yours? Então, aqui temos som de consoante, som de vogal. Temos, então, aqui um espaço propício para aplicar CV. Beleza? Show de bola! Então, tá aqui, ó. Quando uma palavra termina com som de consoante e a próxima palavra começa com som de vogal, a tendência é de juntar esses sons, que é
o hashtag 2 de 36 que eu já compartilhei com você nas outras aulas. Então, na prática, a Rachel, a frase dela completa foi: bom, deu ruim a minha night. E como que foi a sua? Well, it pretty much sucked. How was yours? How was yours? Lindo, né? Então, olha só o que a gente tem aqui, né? It, padrão de efeito cotonete, TD. How was yours? Padrão de efeito cotonete, CV. Oh, well, it pretty much sucked. How was yours? Lindo! Olha só. Então, essas 4 palavras aqui. It pretty much sucked. Você vai traduzir como o nosso. Ih, deu ruim, viu? It pretty much sucked. It pretty much sucked. Perfeito. A Mônica vai então virar, que é a terceira amiga que está aqui no dialogue, e vai responder. A Rachel não perguntou como é que foi a sua? Então ela vai falar: a nossa deu ruim também. Quer dizer, a nossa também não foi boa. A nossa também foi o ó. Estamos no mesmo barco. Yeah, ours pretty much sucked too. Ours pretty much sucked too. Então, olha que lindo, né? Ela tá usando exatamente a mesma expressão que a Rachel utilizou. Pretty much sucked. Quer dizer, deu ruim. O quê? A nossa night, né? A nossa noite. Então tá, vamos falar de pronúncia aqui, ó. Yeah. Esse yeah aqui é tipo Yeah, entendeu? Uma interjeiçãozinha, eles usam bastante. Ours, ou você pode pronunciar como ours. Ours pretty much sucked. Ou pode ser ours também, tá? Deixa eu botar aqui a outra possibilidade. Você pode também falar como ours. Pensando aqui o primeiro momento como mais forte. Então, ó, ours. Ours pretty much sucked. To, né? Ele acrescentou um to aqui no final. A pronúncia dessa palavra final aqui, gente, é como se estivesse falando o número 2 de to. E qual que é o sentido disso daqui, ó? Também. É um vocabulário elementar essencial aí para você. Beleza? Então, ó, também. A nossa noite deu ruim também. Observa aqui. Ao invés dela falar ours pretty much sucked too, ela pode pegar esse hours aqui e substituir por our night, a nossa noite. Então, olha só que interessante, né? Eu posso falar our night pretty much sucked too, ou eu posso falar ours pretty much sucked too. Então, o que você tem que ter em mente aqui, ó? Veja, your é seu ou sua. Our é nosso ou nossa. Tudo bem. Então, para que serve yours com S no final? Ou para que serve ours com S no final? Essas aqui são estratégias, gente, para você poder não ter que repetir a coisa que está sendo falada na frase. Então, como eu já sei que estamos falando de night, ó, a nossa deu ruim também. Mas eu não estou botando aqui declaradamente o que foi. Então, ou eu posso falar our night, ou eu substituo por ours. Ours pretty much sucked too. Beleza? Ours pretty much sucked too. A nossa deu ruim também. Ours pretty much sucked too. Então, olha esse pretty much sucked aqui como um slang, né? Deu ruim, então, ó. Ours, our night. Ours pretty much sucked too. Entendeu essa organização? Olha como você ganha essa agilidade de entendimento no inglês. Então, a pronúncia, ó. Yeah, ours pretty much sucked. Pretty much sucked too. Aí tem esse sonzinho de to aqui no final que ficou faltando. Como se fosse um 2. Perfeito? Maravilha.
Só que a Mônica, ela continua. Então, vamos lá, só para fazer uma recap aqui, né? Ross, how was your night last night? Rachel pegou e falou o quê? Well, it pretty much sucked. Ah, deu ruim. Foi boa não. E ela perguntou o quê? How was yours? Como que foi a sua noite? Aí a Mônica pegou e respondeu o quê? Ours, ou ours, pretty much sucked too. Aí ela vai continuar agora. Mas aconteceu uma parada, Rachel, você não vai acreditar. Pegou? Então ela vai falar assim, ó. Mas eu encontrei o Estevinho Fisher. Aqui tem uma coisa bem interessante, ó. Stevie Fisher é o nome de uma pessoa. Sabe quando você fala assim, eu encontrei o Juninho. Eu encontrei o Pedrinho. Geralmente a gente usa, né, essa coisa do diminutivo para falar que a pessoa é mais nova, né, enfim. No inglês, ele não falaria Stevinho Fisher. Eles costumam botar a palavra little, que dá essa ideia de pequeno, enfim, antes do nome da pessoa. But I did run into little Stevie Fisher. Então, como eu mostrei para você aqui, ó. Little Stevie Fisher. O Estevinho Fisher. I did run into. I did run into. I did run into. But I did run into little Stevie Fisher. Tá, vamos por partes. O que temos aqui? Um vocabulário elementar muito interessante, que é a ideia de run into. O que essas duas palavras querem dizer? Olha, se você tá lá naquele inglês de livro traduzindo palavra por palavra, você vai falar, run é correr. Mas não, aqui não tem nada a ver com correr. Tá vendo aqui? É a ideia de encontrar. Eu encontrei com alguém. Eu esbarrei em alguém, no sentido de que eu encontrei por acaso. Sabe que eu encontrei por acaso ontem? Sabe quando a gente fala isso? Então, o vocabulário que a gente usa é esse run into. Mas eu encontrei o Estevinho Fisher. Então, olha esse vocabulário elementar. Run into someone. Quer dizer, você encontrar alguém. Esse someone aqui vai representar a pessoa que você encontrou por acaso. Eu posso falar, por exemplo, que eu encontrei por acaso a Mônica ontem à noite. Olha que coincidência. I ran into Monica ontem à noite. Vamos lá para você praticar. Muito bem, como a gente viu anteriormente. Last night. I ran into Monica last night. Eu encontrei por acaso a sua sogra ontem, sei lá. I ran into your sogra. Muito bem. Mother-in-law. Vimos na aula 2, né, de fluência sim. Então, eu venho aqui e boto o meu complemento. Então, tá vendo, ó? Eu fiz o quê? I ran into. Eu encontrei por acaso. Aí eu vou e boto a pessoa. Monica, your mother-in-law, little Stevie Fisher e assim por diante. Percebe? Agora, olha que interessante. A Mônica, ela tá falando que eu encontrei. In the past, concorda? Só que aqui ela não falou I ran into com A. Ela falou I did run into. Ela usou a forma original do encontrar com alguém. Ela não usou no passado. Veja, o passado de run é ran. Então, por que ela não falou I ran into? Porque ela colocou o did aqui, tá? Então, já que ela botou o did para marcar passado aqui, ela vai e bota isso aqui na forma original, mas você sabe que está no passado por causa do did. Então, esse did está botando isso aqui no passado. Gabi, o que é mais comum? Eles irem para a forma mais simples. Ao invés de botar did run into, botar logo o passado e ficar ran into.
Então, o mais comum que você vai ver com mais frequência é o cara mandar. But I ran into little Stevie Fisher. I ran into, que é o passado de run into. Entendeu? Aqui ela fez um uso aqui de exceção, enfim, colocando mais ênfase, etc e tal. Mas pegou então isso daqui? Então, quando ela fala I did run into, I did run into, eu esbarrei, encontrei por acaso com Stevie Fisher. E observa, temos aqui nessa frase mais um exemplo de CV. Ó, pra você ver, mais um CV aqui. Quando ela fala esse mas eu... Veja, a minha noite foi o quê? Pretty much sucked. Mas eu. But I. Observa, eu tenho aqui som de consoante com som de vogal. A tendência, então, é fazer o quê? Juntar os sons. But I. Surge até um sonzinho de R aqui, né? Ó. But I, por conta dessa fusão. Então, ó. But I did. But I did. Observa, o que eu tenho aqui? Outro espaço propício para aplicar efeito cotonete. Ela pode super fazer o quê? Segurar esse D aqui. Por quê? Você viu esse padrão de efeito cotonete final TD. Eu posiciono o did, mas não explodo. Did. Não, did. E seguro. But I did. But I did. Então, veja, uma coisa é eu falar but I did. Está correto, só que está quadrado. Não se espante se, ao ouvir o inglês, você encontrar but I did. But I did. But I did. But I did. Entendeu, gente? DQD te ensinando o inglês, que é realmente usado na dinâmica que você vai mais encontrar por aí. Olha outro espaço propício para aplicar CV. Som de consoante, som de vogal. Ao invés de run into, esbarrar em alguém, por acaso, no sentido de encontrar a pessoa, beleza? But I did run into. But I did run into little Stevie Fisher. But I did run into little Stevie Fisher. Lindo, né? Vamos ver aqui, então, ó, a frase toda. Ela falou, yeah. Ours pretty much sucked, too. Ours pretty much sucked, too. Aqui tem uma coisa muito interessante que está acontecendo aqui neste espaço. Eu já te ensinei 4 padrões de efeito cotonete. Vou passar um bônus para vocês aqui, tá? Lembra que a gente viu? Não, eu mostrei para eles. Aqui nesse espaço, então, tô doidona. Aqui nesse espaço, então, a gente vai ter outro padrão de efeito cotonete que eu ensinei para vocês em outras aulas, que é o quê? 2C igual. 2 sons de consoantes iguais aqui juntos. Como assim, Gabi? Se aqui é D e aqui é T. Ah, mas o som disso daqui é de T. Lembra, ó, sucked. E to também começa com esse sonzinho de T. Logo, como eu tenho 2 sons de T aqui, ó, uma palavra que termina com esse som de T e a palavra seguinte também começa esse som de T, é comum eles sumirem. Agora sim, excluindo completamente um dos sons. Então, não se assuste se o cara falar suck to. Só pronunciar esse T do to aqui por conta desse espaço. Yeah, ours pretty much suck too. Ours pretty much suck too. Suck to, ao invés de sucked to. De fato, é muito mais fácil você falar suck to do que sucked to. Percebe? Ours pretty much suck too. But I did run into little Stevie Fisher. Então, agora que a gente mapeou tudo aqui, ó, vamos lá. Olha só, a clareza. Yeah, ours pretty much. Ours o quê, gente? Our night, a nossa noite. Só que ao invés dela ser repetitiva e falar our night, ours. Yeah, ours pretty much suck too.
But I did run into little Stevie Fisher. But I did run into little Stevie Fisher. E aí ela vai perguntar para Rachel. Você lembra dele? De quem? Do little Stevie Fisher. Então esse him aqui tá fazendo referência ao little Stevie, ao Estevinho. Little Stevie. Então, do you remember little Stevie? Só que, de novo, para ela não ser redundante, você lembra dele. Do you remember him? Vai perguntar, então, para Rachel. Então, veja, a pronúncia, ó. Do you remember him? A pronúncia disso daqui é him. Remember. Olha a TBB te dando clareza automática. Do you remember him? Do you remember him? Você lembra dele? Temos aqui, então, uma estrutura bloco essencial para você, ó. Do you remember? Você se lembra de tal coisa, de tal pessoa? Na prática, eu posso perguntar, olha aqui, você se lembra dos meus sogros? O meu sogro e a minha sogra juntos. Como que a gente fala isso em inglês? Expliquei em outras aulas. Do you remember my in-laws? Very good. Do you remember my in-laws? Ou, por exemplo, você lembra o significado dessa palavra? Muito comum, né? Quando você está aprendendo inglês. So, do you remember the meaning? O significado. Do you remember the meaning of this word? Enfim, aqui eu botei um vocabulário extra para vocês. Do you remember the meaning of this word? Então, nessa cena, ela está falando, usando a estrutura bloco de do you remember? Você se lembra de quem? Dele. Do you remember him? Little Stevie Fisher? E aí, o cômico dessa cena é que a Rachel, ela vai terminar falando assim, eu era babá dele, anos e anos atrás. E aí, a Mônica vai achar o quê? Que fofinho, né? Lembrou dele tudo, só que a Rachel vai e pergunta, como é que tá o pai dele, hein? Tipo assim, ou ela era afim do pai dele que era divorciado, ou de repente eles tiveram algum caso, enfim, I don't know. Eu não sei, não tem nada a ver com isso. Mas o ponto é, do you remember? Você se lembra? Ross começa essa cena então falando, oh, how was your night last night? Oh, well, it pretty much sucked. How was yours? Yeah, ours pretty much sucked too. Oh, but I did run into little Stevie Fisher. Do you remember him? O que a gente tem aqui então, gente? Olha só. Você agora tem clareza das estruturas. How was your? É assim que você tem que enxergar o inglês. How was your night? Last night. Organização. Oh, well, aqui é só uma interjeição. Interjeição, né? Bem, não é uma palavra com significado, tá? It pretty much sucked. Quer dizer, deu ruim. A minha night. It pretty much sucked. E daí ela pergunta, how was yours? Que você pode encarar isso aqui como um vocabulário elementar. Como que foi a sua? Como que foi o seu? How was yours? Yeah. Outra interjeição, ó. Olha essa organização. Ours pretty much sucked too. Então, aqui ela usando a estrutura de pretty much sucked, né? Na verdade, o vocabulário elementar. Colocando esse to também. E aqui, ó, falando, a nossa, our night, ours pretty much sucked too. Oh, outra interjeição. Mas tal coisa aconteceu. But, e aí ela fala, eu encontrei por acaso, eu esbarrei, I did run into little Stevie Fisher. Little Stevie Fisher, o Estevinho Fisher. E ela finaliza falando, do you remember?
Você se lembra de quem? No caso aqui, him. Do you remember him? Sinta o inglês daí. How was your night last night? How was your night last night? Lindo? How was your night last night? Perfeito. Oh, well, it pretty much sucked. It pretty much sucked. How was yours? Tá conseguindo repetir em voz alta, gente? Olha só. How was yours? How was yours? Yeah. Ours pretty much sucked too. Oh, but I did run into little Stevie Fisher. Do you remember him? Sinta aí. How was your night last night? Oh, well, it pretty much sucked. How was yours? Yeah, ours pretty much sucked too. Vamos lá, vou de novo. Sinta aí o inglês. Sinta só esse inglês. How was your night last night? Oh, well, it pretty much sucked. How was yours? Yeah, ours pretty much sucked too. Oh, but I did run into little Stevie Fisher. Do you remember him? Viu só, gente, essa naturalidade? Escute o áudio novamente e sinta o inglês entrar pelos seus ouvidos de forma mais limpa, mais natural. How was your night last night? Oh, well, it pretty much sucked. How was yours? Yeah, ours pretty much sucked too. Oh, but I did run into little Stevie Fisher. Do you remember him? E aí? Quantos por cento você conseguiu compreender agora? Aumentou consideravelmente o seu entendimento e o melhor, tá? Pegando os detalhes. É mágico, é surreal, né? E isso são, gente, os 4 P's da fluidez. Por que que isso é possível? Como que isso é possível? Porque a gente está exatamente durante a aula pegando o que o seu cérebro precisa para ele poder conseguir falar inglês com fluidez e entender o inglês com cada vez mais naturalidade. Deixar o inglês normal aí para você. Portanto, Brasil, vou mostrar para vocês agora de forma bem organizada todos os detalhes da próxima turma de QD, já que iremos abrir as inscrições segunda-feira agora, tá? A gente recebeu várias dúvidas de vocês, estou até com elas abertas aqui, com a minha colinha, para não perder nenhuma informação. Então, espero conseguir responder a sua dúvida e tenha paciência com o seu colega, tá? Porque às vezes você já sabe de algum detalhe que eu vou passar aqui, mas o seu colega não. Então, aqui estamos o quê? Em grupo, né? Não estamos sozinhos. Então, tenha paciência, o que eu posso te adiantar aqui é que vai ficar o quê, né, produção? Difícil de você resistir, porque a gente preparou um combo bem legal para vocês, tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora os produtos que temos aqui nos estúdios DQD, vou falar dos cursos, o que que cada um faz, para quem é, valores, etc e tal. Então, de repente, tem gente que tá aqui, que faz parte do grupo que me seguia nas redes sociais, no Instagram, até aqui no YouTube, e aí depois participou do Esquenta, participou da Semana Fluência Sim, e agora tá se perguntando, Gabi, onde que eu encontro esses materiais prontos para eu poder praticar? Como que eu tiro as minhas dúvidas? Como é que eu sei que estou estudando certo? Por onde eu começo? E não sei, você é de qual time? Tô começando do zerão agora e quero falar inglês com fluidez? Ou, já tenho uma bagagem, mas travo para falar e quero aprender a falar inglês com fluidez. Já vai falando aí, ó, pra gente poder pegar esse termômetro aqui, tá? Pra ver quem ficou até aqui nesse horário da aula. Dentro dos estúdios DQD, temos, vou até mostrando imagens para vocês aqui, ó. Temos o curso Descomplica que Destrava, que é esse que tá aqui na tela, que é um curso completo de inglês do zero ao avançado, tá?
3 grandes vantagens do Descomplica que Destrava. Se eu esquecer alguma coisa, produção, você me fala, tá? Vai me ajudando aqui. Então, primeira vantagem, gente, a plataforma de estudos. Por quê? Cara, aulas com técnica barra, então tudo com pronúncia mapeada para você. Efeito cotonete, tem um módulo, inclusive, só de efeito cotonete para você poder ficar craque, para você poder virar um mestre dentro desse assunto. Apostilas, o livro de inglês DQD, tudo, todas as aulas e materiais, seguindo essa logística aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Dos 4 P's, dos 4 potes de fluência. Então, você vai ter aulas com filme, série, música. Você vai encontrar o inglês que é realmente usado no dia a dia. Já comecei a te dar uma degustação aqui, né, ao longo dessa semana. No básico, grande vantagem também, você já vai aprender inglês para viagem. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui pensam nisso, né? De, cara, eu quero fazer inglês para poder viajar um dia, enfim. Então, você vai ter todo o itinerário dentro do nível básico. Dentro da plataforma DQD, nas aulas, você tem o material de apoio e aí você tem o livro de inglês DQD na versão digital, com exercício de fixação, imagens, exemplos, e você pode, inclusive, até imprimir na gráfica. E aí, na aula 4 eu trago, né, produção? Ele não tá aqui comigo agora, o livro DQD, tá, gente? Mas na aula 4 eu trago para poder mostrar para você o orgulho que é essa apostila. Depois posso postar lá... postar lá no Instagram também. Então, a apostila é bem visual, não sei se seu estilo de aprendizado é esse, gosta de ver imagens, palavra, escrever, eu sou dessas, tá? Fizemos até um videozinho, muito detalhe, mostrando Sim, cada página. fazendo um react da apostila DQD. Todas as aulas da plataforma são comigo, essa é uma dúvida que vocês trazem bastante. Na aula número 1, você já começa a falar inglês. Então, tem gente que acredita, né? Ah, não, para eu começar a falar inglês com fluidez é só depois de 3, 4, 5 anos. Enfim, isso aí é verdade se você está usando um método que prioriza habilidades lentas. Lembra que a gente viu essa semana? De ler e de escrever. Quando você tem um método que prioriza suas habilidades rápidas e respeita a forma como o seu cérebro aprende a falar um idioma, é isso que dá. Na aula 1, você já vai começar a falar: Oh, may I see your passport and ticket, please? Sure, here you are. Se tem aluno DQD aí, fale aí. Certeza que vocês têm essa aula aí já até memorizada na cabeça. Então, a sua audição, o seu speaking, a gente já vai começar a trabalhar desde a aula número 1. Qual que é a diferença do DQD com outros cursos tradicionais e cursos online? Também é um questionamento que vocês trazem. Veja, Gabi Modesto, TBB, Efeito Cotonete, Produção, Color Blocks, você só vai encontrar aqui. Entendeu? Sou bem direto ao ponto. Quando me pergunta assim, ó, qual que é o diferencial, Gabi? Oxente, você não vai encontrar. Se você estiver encontrando, aí tem algo de muito errado aí, tá? Então, é um método próprio DQD e ele é muito focado nisso, né? No desenvolvimento do inglês do adulto. Então, formas do adulto conseguir aprender e realizar esse sonho de falar inglês com fluidez. Isso aí, denuncia os filhos da praia. Não, exatamente. Tem muito filho da praia por aí. Segunda grande vantagem do Descomplica que Destrava, comunidade exclusiva. Então, à medida que você faz as suas aulas, naturalmente vão surgir dúvidas de inglês. Inclusive, eu falo muito isso. Cara, se não tiver surgindo dúvida de inglês, tem algo de muito errado, né, produção? Porque quando você está aprendendo algo novo, aquilo ali é a primeira vez que você está vendo, então vão surgir essas dúvidas. Gabi, como que eu vou tirar essas dúvidas? Vou ter que jogar aqui na internet, jogar no Google? Não, a gente dá todo o suporte para solucionar todas, 100% das suas dúvidas de inglês. Então, dentro da comunidade exclusiva DQD, que por sinal é muito ativa, eu tenho um orgulho danado desse entregável que a gente proporciona para vocês. Além de você conseguir tirar as suas dúvidas, você também vai estar aprendendo com as dúvidas dos colegas, o que é sensacional, né? Porque se fosse, por exemplo, manda sua dúvida aí por e-mail, sua dúvida de inglês. Eu vou lá, respondo para você, mas ninguém conseguiu aprender com a sua dúvida. E nem você tá vendo o que seus colegas estão mandando. Então, por isso que a gente faz esse tira dúvidas numa comunidade. E a galera também vai se ajudando. Todas as dúvidas são respondidas por professores DQD. Então, você sempre tem esse aval, né? Tem essa confirmação de um professor DQD por lá. E aí, como que funciona mais ou menos no tradicional, né? Você tem que esperar, sei lá, uma semana,
uma semana inteira para você poder tirar a sua dúvida, né? Tem que esperar a outra aula para chegar lá, presencial, etc e tal. Aqui não. Tô fazendo a aula, surgiu a dúvida, o que que eu faço? Clico no botão da comunidade, plim, e mando a minha dúvida. Ali, ó, 24 horas, no máximo 24 horas úteis. Costuma ser bem mais rápido do que isso, tá? Mas a gente pede aí esse prazo, exatamente. Você vai lá e tem a sua dúvida 100% respondida e melhor, com a linguagem do DQD. Então, dentro da linguagem de 4Ps, com técnica barra para te ajudar na pronúncia, as respostas são bem completas, com exemplos. Terceira grande vantagem, aulas ao vivo. Então, além da plataforma, além da comunidade, que em relação à comunidade também, imagina que você tá, sei lá, no meio da rua, aí surgiu uma dúvida sua de inglês. Você, de novo, clica no botão e tira a sua dúvida. Percebe? Não é só, né, produção? Vou tirar minha dúvida de inglês depois de fazer a aula. Não, você vai poder tirar a qualquer momento. E tem muitos alunos também que eles fazem o quê? Eles vão lá tirar uma dúvida e de repente eles viram a dúvida de algum colega e falam, meu Deus, isso aqui, eu vou usar isso aqui no dia a dia, eu nem sabia que precisava. Esse é o poder de comunidade, de você caminhar junto, não estar sozinho. Porque às vezes você fala assim, caraca, essa dúvida de fulano aqui, boa pergunta. Nem eu tinha pensado nisso aqui ainda. Então você consegue aprender muito com seus colegas também. Show! Terceira grande vantagem do Descomplica que Destrava são as aulas ao vivo. Então, dentro das aulas ao vivo, temos aulas de revisão comigo ao vivo, onde a gente vai revisar a técnica barra, efeito cotonete, temas específicos. Rola o que também? Cotonetada, puxão de orelha, porque eu sou dessas. É por isso que eu me tornei professora, porque eu tenho licença poética para puxar a orelha de aluno. E eles gostam. Exatamente. Então, a gente sempre escuta muitos alunos, né, nessas aulas ao vivo, é uma forma da gente ter esse contato mais próximo, de vocês se sentirem mais motivados também na jornada, e a gente está sempre buscando, né, para poder entender como que a gente pode melhorar ainda mais a experiência. O Descomplica que Destrava, ele é um curso muito vivo. O tempo inteiro a gente está criando novas dinâmicas, fazendo interações com vocês, porque o nosso papel aqui é fazer com que o aluno fale inglês com fluidez. Eu sou colecionadora de bolsas, de maquiagem, não. De vídeo de aluno DQD falando inglês. E muitos alunos falavam, poxa, Gabi, massa, tô aqui, enchendo os 4Ps nas aulas, tirando minhas dúvidas na comunidade, tendo as aulas ao vivo, né, todo mês, enfim, mas eu sinto uma falta de poder praticar com outras pessoas. E aí, o que a gente fez? Ouvimos nossos alunos e temos esse outro produto aqui dentro dos estúdios DQD, que é o Conversation Club. Então, esse é um produto diferente do Descomplica que Destrava. Basicamente, são práticas de conversação personalizada por nível, tá? Então, se você é nível básico, tem o horário do nível básico. Se você é intermediário, tem o horário do intermediário. Os alunos se ajudam demais da conta nesses encontros de prática para poder conversar. Qual que é o grande objetivo aqui? Você praticar o que está aprendendo lá dentro da plataforma. Então, basicamente, nas aulas do Descomplica que Destrava, você vai lá, você enche os seus 4Ps, pote 1, pote 2, pote 3, nessas práticas de conversação, você consegue botar em prática, simular como se você estivesse de fato vivendo, sabe assim, vivendo no exterior, por exemplo, e conversando com outras pessoas em inglês. E é sensacional porque você está num ambiente seguro, né? Afinal de contas, todo mundo que vai estar ali com você na prática, os seus colegas, são pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Falar inglês com fluidez. E aí, como a gente separa ali por nível, então também fica muito interessante. A gente faz uma dinâmica diferente para básico e outra para o intermediário. Inclusive, até uma observação, os alunos do básico, eles amam esse produto. Eles amam as práticas que a gente tem do Conversation Club, que são mensais, né? Semanais. Mensais não, semanais. Então, toda semana a gente tem encontros do Conversation Club. Maravilha. Então, nesse produto 1, você consegue encher os seus 4Ps, né, do Descomplica que Destrava, tira suas dúvidas, suporte técnico. No Conversation Club, o foco é prática. Então, você vai praticar ali toda semana com os seus colegas. E sem contar que você não vai estar praticando só com uma pessoa. Então, nessa dinâmica de prática do club, você vai estar conversando, de repente, ali com 4, 5 colegas que estão ali no mesmo nível que o seu, básico ou
intermediário. E são práticas guiadas também. Então, não é assim, a gente vai aí e conversa. Não, a gente prepara aqui as perguntas para vocês, né? De acordo ali com as aulas da plataforma, enfim, o que vocês estão aprendendo. E, inclusive, no básico, a gente até já coloca as respostas para vocês poderem ter um repertório e escolher a melhor resposta que se encaixa para você. Ou seja, totalmente diferente daquela dinâmica de tradicional, né? Que você só pode começar a praticar com outras pessoas mais ativamente, ficar ali 40 minutos trocando ideia em inglês, aprendendo com os colegas só lá no último semestre. Não, aqui não. Desde o princípio você já vai ter essa experience, que é sensacional para você aprender a falar inglês com fluidez e desenvolver suas habilidades rápidas. E agora você pode estar se perguntando, Gabi, mas será que é para mim? Para quem são esses dois produtos aqui? Veja, se você tem um sonho de aprender a falar inglês, é uma realização pessoal para você, então, é para você. Nunca tentou aprender inglês porque sempre achou muito difícil. É para você. Gabi, eu tô começando do absoluto zero agora. É para você? Eu sei algumas coisinhas, Gabi, mas eu travo para falar, para ouvir. Tô te provando essa semana que sim, é pra você. Gabi, eu tenho 13 anos. Isso aqui tudo foram mensagens, né, produção, que vocês foram mandando aqui. Tenho 13 anos. Olha, se você tá vindo pra cá, tá assistindo aqui por vontade própria, não foi porque, Gabi, tô aqui porque minha mãe e meu pai me obrigaram? Então, é sim também pra você. Você aí é uma adolescente já o quê? Fora da curva, entendeu? Então, é pra você também. Gabi, eu acho que eu já passei da idade. Veja, se você conseguiu aprender alguma coisa comigo ao longo dessa semana, também é para você. Melhor do que eu falar, você dá conta de acompanhar, você consegue, é você o quê? Experimentar. Então, independente do seu momento, tem uma trilha toda personalizada para você dentro dos estúdios DQD. Muito provavelmente, você também tá de saco cheio daquele inglês quadrado de livro, aquele gramate inglês cheio de regras de gramática, onde o aluno vai lá, ele fica lá enchendo um monte de lacuna, preenchendo um monte de lacuna, decorando regra para poder fazer prova. Aí na hora de falar, trava, não se sente confiante de forma alguma. E eu falo isso por conta própria, tá, gente? Lembra lá que eu contei para vocês como que foi a minha jornada com inglês? Eu fiquei 6 longos anos desperdiçando o meu tempo, dinheiro da minha mãe na época, né? E energia aprendendo inglês de um jeito que não me levava ao meu objetivo. Eu não sei qual que é o seu objetivo, mas o meu lá atrás era o quê? Cara, eu queria conseguir falar e entender, usar de fato esse inglês. Então, o DQD, esse passo a passo que eu tô mostrando para vocês aqui, me salvou completamente. Esse jeito natural, respeitando a forma como o nosso cérebro aprende, memoriza e se sente confortável ali ao aprender a falar um idioma. Gabi, eu quero mais oportunidades de emprego, eu quero conseguir ganhar melhor, me inserir no mercado de trabalho. Eu quero viajar para fora, realizar este sonho. Inclusive, até falei, né? O básico do DQD ele é todo sobre viagem. Vai passar pelo hotel, restaurante, enfim. Então, quando eu desenhei o Descomplica que Destrava, eu pensei em todo mundo que está dentro desse grupo. Para trabalho, para viagem, para conseguir falar no dia a dia, para realizar esse sonho. Vamos aos valores, meu povo. Produção, pega uma calculadora aí que eu não sou muito boa de matemática, não. Então, você vai me ajudando aqui. Você já fez algum curso de inglês tradicional? Quanto que você costumava pagar, por mês? Vai mandando aí no chat pra mim, tá? A mensalidade hoje em dia é uma média aí de 300 a 400 dessas escolas mais famosas. É 300, 400 reais, tá, produção? Já vai botando aí esse número aí. Pensa comigo, um ano, então daria quanto? 3.600. 3.600? Então, R$3.600, sem contar material didático, taxa de matrícula, renovação, gasolina que você gasta para poder se locomover 2 vezes na semana, enfim. E sem contar que a dinâmica da maioria esmagadora das escolas tradicionais é te segurar lá, né? Por isso, 6 anos, demora 6 anos para a pessoa começar a falar. Quer te segurar ali, verbo to be toda a aula, enfim. Então, R$300 por mês, faz as contas comigo, dá 3.600 em um ano. Eu contei aqui minha história pra vocês viram que eu fiquei 6 anos
em escola tradicional. Esse é o padrão por aí, né? Então faz aí, produção, ó, 3.600 vezes 6. Vai dar mais de 18 mil. 18? Mais de 18 mil. Mais de 18 mil reais. 6 anos. E o pior, eu fiquei mais tempo que uma faculdade, né? Mais do que 6 anos, para chegar no final e não conseguir nem pedir um bendito de um sorvete. Eu decidi criar o DQD para poder tornar o aprendizado do inglês mais acessível e trazer mais qualidade, praticidade para o seu aprendizado do inglês. Então, você já começou a experimentar um pouco disso ao longo dessa semana, de já começar a falar inglês com fluidez desde a sua aula de número 1. Então, não só você, né? O seu cérebro começou a sentir isso. Então, o DQD é muito sobre isso, gente. Sobre você aprender a curtir a sua jornada. O feedback que a gente recebe muito da galera é esse. Gabi, eu tô viciado em estudar agora. Eu tenho agora que botar um despertador para eu parar de praticar. Isso é muito comum. E por quê? Porque o seu cérebro vicia. É o jeito natural, o jeito que ele gosta de aprender. Portanto, eficiência. Ó, eu vou te mostrar aqui na tela que você não vai ter que pagar esses 18 mil reais aqui não, tá? O valor normal do Descomplica que Destrava, fora da oferta que eu vou fazer aqui agora com desconto, então fora da oferta, R$ 2.997 ou parcelado 12 de R$ 290,91. Tá barato demais, viu, gente? Comparado à escola tradicional, veja bem, são mais de 200 aulas na plataforma, todas aplicando o método, tá? Todas as aulas com 4Ps, DQD, imagens, enfim. 2 anos de acesso, certificado de conclusão que entra dentro da categoria de curso livre, comunidade para tirar suas dúvidas, aulas ao vivo. Então, esse aqui é o valor apenas do produto 1, tá? Do Descomplica que Destrava, que é um curso completo de inglês, sem o desconto. Vocês querem desconto que eu vou oferecer para essa turma. Agora, o produto 2, deixa eu colocar aqui na tela, que é o Conversation Club, né, que eu mostrei para vocês aqui. Então, você vai ter 1 ano de práticas de conversação dentro desse produto, tá? Qual que é o valor dele? Seria 997 ou 12 de 97,14, se essa fosse uma turma lá com valor normal. Então, o valor dele também é esse, 997 ou 12 de 97,14 se você for parcelar. E aí, você pode me olhar agora e falar assim, Gabi, o que eu faço? Eu preciso do Descomplica que Destrava, porque eu preciso do método, eu preciso do material, das aulas completas, desse guia, aulas ao vivo, comunidade para tirar minhas dúvidas, com todo o passo a passo organizado, só para colocar a mão na massa, TBB, efeito cotonete. Mas eu também preciso desse produto 2, do Conversation Club, porque eu não tenho ninguém para poder praticar no meu dia a dia. Eu quero encontrar com outras pessoas que também estão aprendendo inglês para praticar o meu inglês. O que eu faço? Veja, somando esses 2 produtos aqui, se não fosse nessa oferta que vamos fazer para essa turma, você teria que pagar 12 de R$ 388,05. Relaxa, tá? Porque agora que vem a oferta que eu preparei para essa turma DQD. Vocês estão preparados? Are you ready? Eu posso ir, produção? Vamos fazer um suspensezinho. Vamos lá, hein? 12 de R$ 388,05. Mas, cara, olha só a sua experiência. É tudo que você precisa para ficar com uma wonderful pronunciation, com um inglês maravilhoso. 12 de 388. Grava aí, tá? Pegando esses 2 produtos aqui, então quem pegar esses 2 produtos dessa turma DQD, que vai abrir nessa segunda-feira agora, tá? 6 da manhã, qual será o valor? Posso ir? Será que a galera tá ansiosa aí? O pessoal aqui tá aguentando mais. Vai logo, Gabi! Olha isso aqui, Brasil. 12 de 194,56. Quer dizer, 50% de desconto. Tá certo isso aqui mesmo, gente? É. Tá certo isso aqui, produção? Isso mesmo. Esse é o valor final, gente. Olha só. 194,56. É mais, na verdade, né? Do que 50% de desconto. Então, você está levando aqui esses 2 super produtos para uma experiência completa pelo preço de um. Na verdade, está menor do que um, né?
E sem contar que você ainda vai garantir todas as atualizações que tiverem, tá? Ao longo desses 2 anos dentro do Descomplica que Destrava. Inclusive, temos atualizações vindo por aí para vocês. Então, ó, você, 24 meses, todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Se você quiser estudar, vai estar lá disponível para você. Você estuda onde quiser, quando quiser. No tradicional, isso aqui é o quê, gente? Impossível, né? Você tem que ficar esperando a outra aula. Aí, se você faltou a aula, lascou. Aqui não, você vai no seu ritmo. Eu tô andando na esteira, eu consigo Você estudar. tá andando na esteira, você vai estudar. Você tá lavando a louça, você pode estar estudando. Tá no banheiro. Tá no banheiro fazendo suas necessidades, você pode estar estudando. É Gabi disponível 24 horas por dia, 7 dias na semana. Tem até uma expressão para isso no inglês. 24/7. Aí já fica uma dica que eu não me seguro, né? Já tô ensinando inglês aqui. 24/7. Comunidade para você poder tirar suas dúvidas e durante um ano completo, 12 meses, toda semana, você vai ter esses encontros aqui para poder praticar o que está aprendendo com os outros colegas, com uma aula, com material ali que a gente prepara para vocês. Além desse mega desconto que eu apresentei para vocês aqui, teremos também 2 bônus para todo mundo que se inscrever nessa turma, tá? O bônus de número 1 é inglês para trabalho. Então, para você que, de repente, tem essa vontade de, cara, conseguir um emprego melhor, conseguir uma promoção no trabalho, se inserir no mercado de trabalho, o inglês, de fato, abre um leque de possibilidades que hoje não estão ali para você. Possibilidades e o que é sensacional, por isso que eu volto a frisar, você já começa a falar inglês com fluidez desde a sua aula 1, ou seja, após alguns meses, poucos meses de aula, você se dedicando ali, colocando a mão na massa, cara, você vai fazer uma entrevista de emprego, porque você vai ter lá um módulo, tá? Dentro desse bônus de inglês para trabalho, você já tem ferramenta para poder colocar, e um baita diferencial. Porque talvez você conheça pessoas que estudam inglês, enfim. Mas essas pessoas, cara, na hora de botar no currículo, elas têm medo de botar lá o inglês. Por quê? Caraca, eu não vou conseguir falar. Então, o seu diferencial, até competitivo no mercado, é que você já vai ter essa base de fala do inglês. Pronto para estar aprendendo novas coisas em inglês, mas com essa tranquilidade de conseguir fluir, percebe? Muitos alunos, inclusive, eles mandam pra gente, falam assim, Gabi, só com esse módulo eu consegui passar entrevista de emprego. A gente recebe muito feedback. Promoção. Perfeito, a gente recebe muito feedback dos alunos dentro disso. Nessa turma também, eu não coloquei aqui a imagem, mas ó, vai ter um cronograma de estudos personalizado, tá? Onde eles vão saber, né, produção, exatamente o que estudar ali dentro daquele dia. Quando estudar, exatamente. Então também vocês vão ter esse bônus, esse material com esse calendário, com tudo organizado para vocês. E ó, não para por aí, tá? Então esses 2 bônus, inglês para trabalho e o cronograma de estudos personalizado. A cereja do bolo, ela vem agora, tá? Quem já me acompanha há mais tempo sabe que de tempos em tempos a gente coloca esse bônus aqui no ar. Fiz uma coisa especial para quem se inscrever das 6 às 9 da manhã, nessa segunda-feira agora. O bônus extra, temos esses 2 bônus aqui, inglês para trabalho e cronograma, e para essa turma também, vamos lá, colocamos aulas particulares. Então, um pacote de aulas particulares para quem se inscrever das 6 às 9, tá bem na minha cara aqui, das 6 às 9 da manhã, para você poder conseguir tirar suas dúvidas de forma individualizada com o professor. Essas aulas particulares, gente, ó, a experiência é tão completa que ela vem mais para poder você ter essa validação do tipo assim, cara, encha mais seu pote 2, invista mais na pronúncia, é aqui que você precisa melhorar, esse ponto aqui tá ótimo, então você ter esse feedback personalizado. Então sim, você terá também, você que entrar para essa turma, aulas particulares, esse pacote maravilhoso. E o segundo bônus extra, então, na verdade, o 4º bônus, né? Que a gente preparou para vocês é o desafio acelerador de fluência. Aqui é para, de fato, você acelerar o seu resultado. E, de repente, o que você levaria lá meses para você poder aprender, você fazer isso em poucas semanas. Então, para você dar essa turbinada, esse pontapé inicial e você se sentir mais motivado ainda de fazer as aulas, enfim.
Então, o que vai ter de vídeo de aluno DQD falando inglês vai para minha coleção, vocês não estão entendendo aqui, tá? Gabi, eu quero o link agora. Me manda o link, porque eu quero o link na minha mesa. Não dá, gente, ó, só segunda-feira. Então, a gente tá fazendo os últimos ajustes aqui de suporte, enfim, para poder receber vocês. Segunda-feira, às 6 da manhã, de forma bem organizada, horário de Brasília, tá? Vamos liberar os links para vocês. Agora, você pode virar para mim? Eu deixo na tela aqui, produção, os produtos para eles ficarem vendo ou eu posso tirar? Sabe, fica melhor. Agora, você pode virar para mim e falar para mim assim, ó. Gabi, eu esqueci alguma coisa? Acho que não. Tem um plantão de dúvida, tá? O plantão de dúvida, a gente vai deixar o nosso suporte disponível para vocês. O link tá aqui na descrição, né? Para você tirar todas as suas dúvidas, tá? Sobre as informações, exatamente. E aí você pode me perguntar, né? Por que faz sentido entrar para essa turma e não deixar para depois? Ah, eu vou entrar em outra turma. Por que faz muito sentido você entrar nessa? Primeiro, financeiramente, você viu aqui que faz muito sentido, né? O primeiro lote dessa oferta, você vai ter o quê? Aqui, ó, mais de 50% de desconto e vai pagar só 12 de R$ 194,56. Você pode falar para mim, Gabi, não. Eu vou fazer curso tradicional mesmo, tá? Vou fazer lá com outro professor. Você faz o que você quiser, entendeu? Você é livre. Agora a conta não fecha. Fala a verdade, não faz sentido ignorar tudo isso que eu compartilhei com você ao longo dessa semana. The year is almost over. How was your 2024? Was it good? Pra galera que assistiu todas as aulas. Oh, it was the best year of my life. Olha essa naturalidade com que o seu cérebro vai interpretando agora esse inglês. Parece até que está em português. Então, se você ficou com alguma dúvida que eu não consegui tirar aqui, dei o meu melhor para responder as dúvidas de vocês, é só entrar em contato com o plantão de dúvidas, tá? O link, então, está aqui na descrição. Importante, eu mostrei para vocês aqui, né? Ó, então, ó, nessa oferta dessa turma, você vai levar o Descomplica que Destrava, o Conversation Club, o bônus de inglês para trabalho, o cronograma de estudos, tá? Para o seu ano inteiro. E o bônus de aulas particulares e acelerador de fluência, ó, esses dois últimos que eu pinei aqui na tela, só estarão disponíveis para os mais comprometidos, ou seja, que já se inscreverem das 6 às 9 da manhã na segunda-feira. Então, se você quer aprender inglês, cara, de um jeito prazeroso, de um jeito gostoso, de um jeito viciante, no bom sentido, TBB, você está no lugar certo. You're in the right place. You will be in the right place. Você estará no lugar certo. Bora colocar a mão na massa. Veja, aula 4 da nova temporada Fluência Sim vai ao ar no domingo, às 8h05 da noite, tá? No grupo VIP, no nosso grupo VIP, eu vou mandar para você o link das aulas e da apostila para você poder baixar, caso não tenha feito isso ainda, tá? Para você fazer o exercício de fixação, etc e tal. Oi. Vamos fazer um tour também na quarta-feira? É, no domingo, né? Quarta-feira não, produção. No domingo, então a gente pode trazer imagens da plataforma, a gente faz um tour para vocês poderem ver por dentro, tá? Responde para mim, qual foi a sua sensação de já conseguir assistir uma cena 100% em inglês e sem legenda, né? De conseguir ouvir esse áudio. Eu vou disponibilizar a cena, porque aqui não dá para poder colocar, mas eu vou disponibilizar lá no meu Instagram, lá no feed, tá? Responde para mim lá, então. Como foi a sensação de começar a experimentar esse universo de efeito cotonete, de método DQD sendo aplicado na prática? Então, você colocando... Imagina você sentir essa vitória, esse sentimento todos os dias ali com o seu inglês. A confiança que você vai ganhar dentro disso. Vai se tornar uma referência aí entre os seus amigos, seus parentes, no trabalho. Caraca, o inglês de fulano é, ó, sensacional, viu? Me conte aí, então, quais foram as chaves que começaram a virar aqui dentro da sua cabeça em relação ao DQD. E use a nossa hashtag de #VouSerDQD. Mande lá, então, nos comentários, lá na última postagem do meu feed no Instagram. Domingo, 8h05 da noite, temos nossa aula de número 4 e segunda-feira, 6 da manhã,
abriremos as inscrições para essa turma com essa super oferta que eu compartilhei aqui. Gabi, ainda tem uma dúvida sobre a abertura das inscrições? Acesse o nosso plantão de dúvidas no link que está aqui abaixo na descrição e bora falar inglês.